Boa noite, senhoras e senhores. Neste momento, damos início à cerimônia de abertura do 20º Fórum da Liberdade, que abordará o tema Propriedade e Desenvolvimento, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, IEE. Nossa mesa principal é composta pelas seguintes autoridades: senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Paulo Ibel; senhor secretário de Infraestrutura e Logística, Daniel Andrade, neste ato representando a governadora do Estado, Ieda Horato Crucius; senhor representante da presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Olix Lorenzoni; excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó; excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado em exercício, deputado Paulo Brum; excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Meix; excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado, doutor Mauro Henrique Renner; excelentíssima senhora defensora pública-geral do Estado, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo; excelentíssimo senhor reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, irmão Joaquim Clotet; senhor secretário municipal da Indústria e Comércio, Idenir Sequim, neste ato representando o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça; senhor presidente da Federasul, José Paulo Cairoli; senhor presidente da ADVB RS, Cláudio Goldstein; senhor presidente do Sinduscom RS, Carlos Alberto Aita; senhor presidente do CICEPOT, Ricardo Lins Portela Nunes; senhor presidente e fundador do Conselho Superior do MBC, Jorge Gerdau Johan Peter; senhor presidente da Agas, Antônio César Longo; senhor presidente do Instituto Liberdade, Ricardo Chaves Dornelles Barcelos; senhor presidente do Conselho Diretor do PGQP, João Teitelbaum; senhor presidente da Anshan RS, Carlos Fernando Souto; senhora presidente da FIJO, Maria Cecília Cotter; senhor homenageado desta noite com o Prêmio Libertas, Salim Matar. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga, Vompar, e aos apoiadores Abril, CNI, Itaú, Walmart Brasil, e ao parceiro FIJO, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos a ouvirem o hino nacional, interpretado pelo soprano Cristina Sorrentino, acompanhada no violão por Maurício Marques, no cello por Flávio De Paoli e no violino por Carlo Culpa. Pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Para uso da palavra, o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Paulo Ibel. Excelentíssimas autoridades já nominadas, prezados associados do IEE, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria de dar a boa noite e agradecer a presença de cada um de vocês. Para nós, do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, é uma grande honra e uma grata satisfação recebê-los nessa noite. Há quase 20 anos, um grupo de jovens empresários decidiu realizar um evento para debater ideias que eram discutidas por eles em um ambiente fechado, restrito aos seus pares. Eram ideias novas, polêmicas, mas que, na visão destes jovens, poderiam mudar o rumo do país. Aqueles jovens não estavam satisfeitos com os caminhos que a sociedade brasileira trilhava, nem com a linha ideológica que dominava o cenário intelectual, político e empresarial. Cada dia ocorria um aumento progressivo da intervenção estatal na economia e na sociedade. O propósito do evento era criar um ambiente plural, aberto e livre, no qual os ideais de liberdade fossem apresentados e discutidos perante as lideranças das mais variadas correntes de pensamento, sempre procurando contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Numa iniciativa ousada, própria de jovens idealistas, reuniram políticos, intelectuais e trabalhadores para discutir o futuro do país, buscando novas alternativas para velhos problemas. O título do evento não poderia ser mais apropriado: Fórum da Liberdade. Assim, no dia 14 de abril de 1988, o Instituto de Estudos Empresariais realizou a primeira edição deste fórum. Queria marcar a vida de muitas pessoas. Desde então, ano após ano, o IE realiza este evento e procura dar sua contribuição para garantir o futuro das próximas gerações. Para que as ideias não ficassem apenas na teoria, já na primeira edição, o IE divulgou a Carta de Porto Alegre. Naquele documento, que continha 8 pontos importantes para o desenvolvimento do país, constava expressamente o seguinte: defesa do direito à propriedade como incentivo aos investimentos. Infelizmente, quase 20 anos depois, e o Brasil e outros países da América Latina, como Cuba, Venezuela e Bolívia, continuam sem respeitar a propriedade. Aliás, parece que a propriedade é cada vez mais relativizada, cada vez mais desrespeitada, corrompida, como se este fosse o melhor caminho para atingir a tão almejada justiça social. Desta forma, nesta 20ª edição do Fórum da Liberdade, escolhemos debater o tema propriedade e desenvolvimento, justamente para mostrar para as pessoas a importância do respeito à propriedade e da sua influência direta no desenvolvimento do Brasil. Embora não pareça, a propriedade privada é fundamental para que um povo ou nação possa evoluir. Não há liberdade sem propriedade. A propriedade privada garante a liberdade de expressão, a liberdade de exercer qualquer ofício ou profissão, a liberdade de culto religioso, a liberdade política, entre tantas outras que existem. A propriedade privada, portanto, é fundamental
para uma verdadeira democracia. É a propriedade privada que garante a privacidade de cada indivíduo, respeitando as decisões individuais e a liberdade de escolha. Ademais, a propriedade não é apenas material, ela abrange ideias e o próprio corpo humano. Assim, a integridade física e moral de qualquer indivíduo são formas de propriedade e devem ser sempre respeitadas. Enfim, a propriedade privada aceita diferenças, respeita minorias, estimula a pluralidade e recompensa os méritos de cada indivíduo. Sem dúvida, é indispensável para a coexistência pacífica entre os povos e nações do mundo. Não existe sociedade civil forte e organizada sem propriedade privada. A propriedade privada limita o poder dos governos. Todos os governos que aboliram a propriedade privada acabaram na tirania, na ditadura ou na democracia do avesso, onde a minoria decide o futuro da maioria, manipulando e escravizando a população. Portanto, a propriedade é algo fantástico, que deve ser buscado por todos, que deve ser tratada pela sociedade como algo positivo e que deve ser garantida com firmeza pelo poder público. Não existe desenvolvimento sustentável sem propriedade privada. A propriedade pública, que é de todos, facilita a destruição, já que não há proprietário nem responsável pela sua conservação. A propriedade é o único instrumento que garante a liberdade, estimula o progresso e favorece a perpetuação e o contínuo desenvolvimento da civilização. A propriedade estimula a virtude, o suor, o trabalho e o empenho pessoal. Por esta razão, zelar pela propriedade do próximo é cuidar indiretamente da nossa propriedade. Os frutos das nossas escolhas, do nosso trabalho, são nossas propriedades e não podem ser tomados por ninguém, nem mesmo pelos governos ou pelos políticos. A maioria não tem legitimidade para roubar ou tomar aquilo que não lhes pertence. O conceito abstrato de função social da propriedade e dos contratos tem trazido mais prejuízos do que benefícios para a sociedade. Além da insegurança jurídica que gera nas relações contratuais, colabora para abarrotar o Poder Judiciário com discussões acerca da sua real abrangência. Sem dúvida, isto cria um custo para as transações que acaba sendo pago por toda a sociedade para beneficiar poucos. A qualificação da propriedade como função social restringe, limita o seu alcance. Na Alemanha nazista, por exemplo, existia propriedade privada, desde que ela cumprisse sua função social, que, na verdade, era o cumprimento dos interesses do próprio partido nazista. E nós, infelizmente, já conhecemos o fim dessa triste história. Hoje em dia, a propriedade privada recebe um tratamento desigual em relação à propriedade pública. Prova disto é que os créditos tributários dos entes da federação são prontamente executados, inclusive com expropriações de bens privados, enquanto que os créditos das pessoas físicas ficam aguardando o pagamento de precatórios que, na maioria das vezes, não são pagos. Desta forma, é fundamental que o Estado cumpra os contratos, que pague suas dívidas e que dê um maior exemplo de respeito à propriedade. O desrespeito à propriedade intelectual gera fuga de cérebros, de pesquisadores, cientistas e estudiosos que emigram para outros países para trabalhar. Não podemos afastar os gênios, as mentes brilhantes desse país. Temos que oferecer um ambiente adequado para que eles possam desenvolver suas potencialidades. A produtividade das propriedades rurais não deve servir de justificativa para a desapropriação, já que a existência de uma propriedade rural apenas para a preservação ambiental também equivale ao cumprimento de sua função social, já que preserva a fauna e a flora, tão importantes nos dias de hoje. E a propriedade rural tem sido objeto de vários conflitos. Atualmente, como vocês poderão ver na mostra que está sendo realizada ao lado de fora deste auditório,
A sigla MST parece mais abreviar as palavras miséria, sangue e terrorismo do que as palavras movimento dos sem terra, que originariamente significava. Este movimento tem sido um claro exemplo de desordem e retrocesso que prejudica o desenvolvimento econômico e social do país. Utiliza meios violentos, agressão física e o vandalismo para conseguir seus objetivos. Assim, na minha opinião, todos os movimentos extremistas, como Al-Qaeda, MST, Via Campesina, Sendero Luminoso, ETA e FARC, que desrespeitam a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas, não podem ser tolerados, muito menos ajudados pelos governos. Fazer isto é fomentar a desordem, a violência e a aquisição de propriedade por vias ilegais e imorais. São claros exemplos de movimentos que combatem a civilização, a organização social e o respeito aos indivíduos. Por todas essas razões, temos que ter claro que a propriedade não promove a desigualdade social. Pelo contrário, ela é um estímulo para que outras pessoas também trabalhem, estudem e se esforcem para legitimamente adquiri-la. O que promove a desigualdade é a falta de oportunidade, e o efetivo respeito à propriedade contribui para o aumento das oportunidades. Respeitar e valorizar a propriedade não significa ser materialista, é ser humanista, já que uma das maiores demonstrações de respeito ao próximo, ademais, algumas propriedades são frutos da dedicação de uma vida inteira, são fruto do trabalho intenso de homens e mulheres que sonharam com uma casa própria e conseguiram comprar após muito esforço. Muitas vezes, estas pessoas fizeram isso apenas para dar uma vida melhor para os seus filhos, para que eles não tivessem que passar por tudo que eles passaram. A aquisição da propriedade pode ser um simples capricho, mas pode ser também a mais profunda demonstração de amor de alguém que guarda todas as suas economias para realizar o sonho da pessoa amada. A maior contradição que existe é que, ao tentar fazer o bem comum e instituir a função social da propriedade, nós estamos causando o mal, já que estamos colaborando para o desmatamento, para o aquecimento global e ainda causando uma insegurança jurídica que onera toda a sociedade. Em um país que não garante a propriedade privada e o cumprimento dos contratos, tudo fica mais caro, porque o custo do capital financeiro fica bem mais elevado. Além disso, gastar recursos privados, que são arrecadados por meio de impostos, para comprar votos, não é respeitar a propriedade privada. Gastar recursos tirados da sociedade civil para empregar colegas de partido ou da base aliada não é respeitar a propriedade privada. Enfim, gastar o dinheiro tomado do povo para atingir interesses pessoais, sejam eles de se perpetuar no poder ou de criar um movimento extremista para causar a desordem e enfraquecimento das instituições, não é e nunca será respeitar a propriedade privada. E, por consequência, não será também respeitar as pessoas que se esforçaram para adquiri-la. Nós precisamos entender que, para dar propriedade para uma pessoa, nós não precisamos tirar e não devemos tirar a propriedade de outro. Nós devemos ensinar este indivíduo a criar, a conquistar a sua propriedade. Esta propriedade pode resultar das suas próprias habilidades, do seu próprio esforço, do seu talento, do seu mérito. Ao governo, cabe ajudar com os instrumentos, com a capacitação e, acima de tudo, com um ambiente favorável ao desenvolvimento das capacidades humanas. Por todas essas razões, senhoras e senhores, entendo que este evento será muito importante. Desta forma, agradeço a todos que colaboraram na realização deste evento, aos patrocinadores, apoiadores, parceiros, assim como ao Giancarlo Mandelli, vice-presidente do IEE, ao Pedro Coelho, diretor-secretário, a Rochelle Silveira, diretora de comunicação, ao Rafael Sá, diretor financeiro, e ao Vicente Perrone, diretor de formação. Faço também um agradecimento muito especial ao Wagner Lenhard, CEO do Fórum da Liberdade, pela dedicação e pelo trabalho na realização e coordenação deste evento. Todos nós,
envolvidos na realização deste evento, queremos que o maior legado deste fórum seja a inquietação, a indignação e a vontade de mudança, mas sempre respeitando a propriedade das pessoas. Que estes sentimentos floresçam em cada um de vocês e que sirva de estímulo para continuarmos respeitando todas as propriedades e para criarmos outras tantas. Assim como Martin Luther King, nós, do Instituto de Estudos Empresariais, também temos um sonho. Um sonho de viver em um país livre, onde as pessoas tenham oportunidades, onde a propriedade seja respeitada, onde homens e mulheres poderão construir seu patrimônio e formar sua família com segurança. Muitas pessoas aqui presentes podem chamar isto de apenas um simples sonho, algo inatingível. Nós, do IEE, entretanto, preferimos chamar de futuro, o futuro que estamos ajudando a construir. Desejamos a todos um excelente fórum. Muito obrigado. Registramos a presença da excelentíssima senhora governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Ieda Horato Crucius. Dando continuidade, procederemos à entrega do Prêmio Libertas 2007 ao empresário Salim Matar, presidente da Localiza. Convidamos o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Paulo Ibel, para entregar o Prêmio Libertas 2007 ao empresário Salim Matar. Formado em administração de empresas, é considerado um empreendedor nato. Em 1973, aos 23 anos, iniciou um negócio de aluguel de carros com apenas 6 Fuscas usados e comprados a crédito numa pequena agência em Belo Horizonte. Participando ativamente da gestão dos negócios desde a fundação, Salim transformou a empresa na maior rede de aluguel de carros da América Latina. Hoje, 31 anos depois, a Localiza Rent a Car S.A. possui mais de 300 agências em 8 países, uma frota de 35 mil carros com receitas de 750 milhões de reais em 2004. Fará uso da palavra o nosso homenageado, o empresário Salim Matar. Boa noite a todos. No momento em que fiquei sabendo desta honrada homenagem que hoje recebo, dessa fantástica instituição que é o IEE, eu decidi fazer uma breve reflexão sobre por que teria sido o meu nome, dentre tantos outros mais fortes, dentre tantos outros melhores, por que teria sido eu escolhido para ser homenageado num momento tão importante como este. Eu cheguei à conclusão que eu fui homenageado pela minha obstinação. E eu explico por que pela minha obstinação. Há mais de 25 anos, eu tenho sido um crítico de tudo que acontece nesse país que vai contra a liberdade em sua forma mais ampla, contra o Estado de Direito, contra a iniciativa privada e contra a economia de mercado. Em todos os momentos da minha vida, quer no ambiente de lazer, no meu ambiente de negócios, estou sempre divulgando a importância de todas essas ideias liberais. Recentemente me perguntaram se o Brasil é uma economia de mercado. E eu prontamente respondi, não, o Brasil não é uma economia de mercado. É uma pseudo-economia de mercado. Nós temos uma forte interferência do Estado na economia. 40% da arrecadação vai toda para o Estado. O Estado está presente na economia, explorando petróleo, gerenciando bancos,
hidrelétricas, linhas de transmissão, rodovias, aeroportos, e administra tão bem, que vocês estão vendo o apagão aéreo recentemente, aliás, não é recentemente, nos últimos 180 dias. E agora, além das emissoras de rádio, também televisão. É um Estado empresário. Então, a nossa economia ainda é muito concentrada no Estado. E, se as coisas não vão bem, aquelas coisas que o Estado deveria cuidar, como segurança, infraestrutura. Por que a nossa infraestrutura é tão caótica? Por que não existe segurança nesse país? É porque o Estado tem que dividir a sua energia para tomar conta também dos bancos, do petróleo, da transmissão de televisões, emissoras de rádio e por aí vai. Enquanto o nosso Estado for um Estado empresário, nós seremos uma nação com elevado índice de desemprego, com baixa renda per capita e sempre sonhando, esperando por um futuro que nunca chega. Nós não podemos permitir que o nosso Estado continue sendo um Estado empresário. Não é papel do Estado empresariar e concorrer conosco da iniciativa privada. Nós temos que lutar por um Estado mínimo. À medida em que nós reduzimos o tamanho do Estado, nós aumentaremos o poder do cidadão, da iniciativa privada. Eu tenho certeza absoluta que, à medida que os anos estão passando, mais pessoas estão conscientes da importância de termos um Estado mínimo. O Estado mínimo que nós almejamos não é um Estado pequeno e fraco, mas um Estado pequeno e forte. Nós queremos que a iniciativa privada concorra com a iniciativa privada, não com o Estado. Aliás, falar em iniciativa privada, eu quero dar para vocês um depoimento de como eu vejo a grande interferência do Estado na economia, a grande interferência do Estado na vida das organizações. Eu acredito que cerca de 1 a 2 pontos percentuais do PIB poderiam ser adicionados tão somente através de um sistema de desregulamentação da economia e através do afastamento do Estado da economia. 2 pontos percentuais do PIB. Para se abrir uma empresa nesse país, é quase que se fosse, naquele período mercantilista, uma concessão. Abrir uma empresa, muitas vezes você tem que ter a inscrição do seu município, a inscrição do seu estado e a inscrição federal. Autorizações de órgãos ambientais, nada contra as instituições ambientais. Autorizações de outros órgãos governamentais. Para se conseguir um CNPJ, espera-se um bom tempo. Para se conseguir um CNPJ, se essa pequena empresa está crescendo para abrir novas filiais, demanda-se um tempo. Quantos empreendimentos do exterior evitam vir para o Brasil devido à grande burocracia para se abrir aqui uma empresa que se gasta em média 180 dias? E não é só isso. Tente fechar uma empresa no Brasil. No mínimo, se leva entre 5 e 10 anos para se fechar uma empresa no Brasil. E eu concordo que o governo tem que ter certas normas para empresas prestarem serviços ao governo, fornecer ao governo, ou participar de licitações, como, por exemplo, ter o pagamento de impostos em dia. Isso é absolutamente normal. Mas não pode uma certidão do INSS ser motivo de controvérsia para a empresa que não deve ter que entrar com mandatos judiciais e aguardar a burocracia do Estado. Eu acredito que a burocracia brasileira mais está para o período mercantilista do que para um período de uma sociedade aberta, de uma economia de livre mercado. Na minha reflexão, nessa homenagem de hoje, a minha obstinação, continuarei sendo sempre um crítico contumaz de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas sempre, todas as vezes que eu fiz a crítica ao governo,
eu sempre fiz uma crítica acompanhada das sugestões para a solução desses problemas. Nós somos um país fantástico, de pessoas maravilhosas, de riquezas inúmeras. Por que as coisas ainda não aconteceram no Brasil? Porque nós não somos ainda uma sociedade aberta, plena de liberdade, onde a iniciativa privada seja respeitada, onde nossos direitos sejam respeitados, onde o Estado seja um Estado mínimo. Isso vai acontecer. Mais cedo do que nós estamos pensando. Porque eventos como esse estão dando uma demonstração da insatisfação da nossa sociedade em relação aos rumos em que este governo toma, em que os governos anteriores tomaram. Por quantos anos esse país teve governos que foram sequer incapazes de cuidar de uma função básica do governo, que é a nossa moeda? Por quantos anos sobrevivemos? Por quantas moedas e quantos zeros tiramos? Porque nossos governos foram incapazes de cuidar de nossa moeda. Hoje, temos uma moeda estável. Ou seja, o governo está mudando, o país está mudando. É por mudanças como essa que eu tenho certeza que o amanhã será melhor do que hoje. Da mesma forma que hoje no Brasil estamos melhor do que estávamos no passado. Eu acredito no Brasil. Ao pessoal do IE, mais uma vez, muito obrigado por essa homenagem. Continuarei sendo um obstinado liberal. Muito obrigado a todos. Neste momento, procederemos à entrega do Prêmio Líder, que busca homenagear um associado honorário que tenha se destacado na sociedade no ano anterior. O troféu, o Líder, é uma criação da artista plástica Biba Matos. Nosso homenageado com o Prêmio Líder 2007 é o associado honorário e vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó. Convidamos o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Paulo Ibel, para entregar o Prêmio Líder 2007 ao senhor vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó. Com a palavra, o nosso homenageado com o Prêmio Líder, senhor vice-governador Paulo Afonso Feijó. Quero cumprimentar o meu amigo Paulo Ubel e agradecer a ele e a sua diretoria e todos os associados do IEE por essa referência. Acredito a homenagem aos mais de 20 anos de convívio com como associado e como ex-diretor do nosso IEE, e por ser um defensor das ideias libertárias dentro do nosso Estado e de nosso país. Quero também agradecer a todos os liberais deste Estado pelo empenho e dedicação que tiveram em nossa eleição. Hoje, estou governo, mas não sou governo. E por estar do outro lado do balcão, me faz crescer ainda mais minha convicção de que os governos estão por trás do atraso material dos povos. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a toda a sua diretoria. Um bom fora a todos. Neste momento, fará uso da palavra a senhora governadora do Estado, Ieda Horato Crucius.
Senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Paulo Ubel, senhor representante da presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Onyx Lorenzoni, senhor vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado em exercício, companheiro deputado Paulo Brum, senhor representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Meche, senhor procurador-geral de Justiça do Estado, Dr. Mauro Henrique Renner, senhora defensora pública-geral do Estado, Dona Maria de Fátima, doutora Maria de Fátima Záquio Paludo, nós, donas, senhor reitor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Pontifícia, irmão Joaquim Clodet, senhor secretário municipal da Indústria e Comércio, Idenir Sequim, nesse ato representando o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, senhoras e senhores presidentes de entidade, já os vi vários, Federação José Paulo Cairoli, ADVB Cláudio Goldenstein, Sinduscom Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Aitas, Cicepote Ricardo Lins Portela Nunes, Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau e Johann Peter, Agas Antônio César Longo, Instituto Liberdade, Ricardo Dornelli Chaves Barcelos, do Conselho Diretor do PGQP, João Teitelbaum, da American Chamber, Carlos Fernando Souto, da FIJO, Maria Cecília Cotter. Quero cumprimentar os dois homenageados de hoje, empresário Salim Matar, que recebeu o Prêmio Libertas, e Paulo Afonso Feijó, pelo Prêmio Líder. Cumprimento a cada um dos presentes, senhoras, senhores. Eu compareço a esse ato de instalação, de inauguração, promovido através do presidente Paulo Ubel a toda a sociedade do Rio Grande do Sul e a todos que nos acompanham em todo o Brasil, porque, com entusiasmo, reconheço a importância do IEE. Ao cumprimentar este Fórum da Liberdade, aplaudo o fato deste evento, há 20 anos, estar se convertendo, e cada vez mais, em ato marcante no ambiente cultural e intelectual do Estado. Reconheço e valorizo o esforço despendido ao longo de 2 décadas para conferir tradição a uma sequência de fóruns, cujo principal atrativo é proposto pelas ideias, ideias lançadas em debate, ideias que respeitam a diferença. Conceitos, ideias, palavras, não são coisas estéreis, geram resultados. São férteis, produzem consequências, às vezes estragos. Debater ideias, buscar consensos, deixar-se seduzir pela busca da verdade e pela correta compreensão da história e da realidade são tarefas indispensáveis. Eventos assim, como o desta noite e durante todo o dia de amanhã, podem operar a valiosa transformação de simples opiniões em conhecimento. Eu estou convencida de que as experiências acumuladas, as muitas experiências dos séculos, séculos que se somam num registro histórico riquíssimo, que nos fazem aprender com os erros e acertos, essas experiências permitem, sobre o tema da propriedade, operar essa transformação. Recordo-me de vários autores que li, alguns dos quais me surpreendiam. Quando jovem, buscava o conhecimento e buscava entender a radicalidade das opiniões que fizeram parte da minha experiência vivida, como jovem criada nos anos 60. Experiências radicais, opiniões radicais, muitas perdas, incompreensões, mas sempre experiências. Fui ler Proudhon, e ele dizia que a propriedade era um roubo.
fui ler, era induzida a tal na universidade daquele tempo, Rousseau, que afirmava ter nascido a sociedade, o mal nela, quando alguém cercou um pedaço de terra, afirmou que era sua e encontrou quem acreditasse nisso. Esse foi Rousseau. Fui ler além, um viés só não me satisfazia. Mas no mesmo viés li Marx, ideias, palavras que transformaram o mundo, Engels, outros da sua geração, que deram origem a experiências concretas. Palavras geram resultados. E essas palavras e essas ideias, fossem levadas por qualquer tipo de socialismo que delas emanou, conduziram a desastres sequenciais. Por outro lado, a tendência de tornar absoluto o direito à propriedade privada, sobrepondo este direito a qualquer outro, também se revelou, na experiência dos povos, como conceito indutor de profundos desarranjos sociais. O que podemos concluir hoje é que o direito à propriedade privada é um direito, sim, natural da pessoa sobre isso. Vou me estender um pouquinho mais daqui a pouco. Mas, assim como é o direito da pessoa, deve ser um direito de todas as pessoas. Isso deve ser difundido na sociedade e a isso deve ser associado o desejo de ser governo que difunda a cada pessoa e para todas que elas podem ser proprietárias, além do pedaço de terra, de muitas coisas mais que os governos induzem a que se consiga ter acesso, a que se consiga ter como ter. O direito das pessoas a ser difundido na sociedade a torna mais harmônica. Todos os seus membros, quando têm acesso aos bens de produção, aos bens de consumo, mas principalmente ao bem do saber, esses membros que têm acesso na sociedade a todos os bens, a qualquer bem, ou aqueles que consigam chegar, são capazes de gerar a transformação e, dentro da sociedade, no convívio de cada grupo, por pequeno que ele seja, levar a harmonia. Quando se torna absoluto o direito à propriedade privada, mediante conceitos do tipo, aquilo que me pertence, faço com ele o que eu quero, podem causar danos ao bem comum. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a propriedade é um direito que impõe deveres. No viés oposto, quando, em nome de uma justiça teórica, se procede à supressão do direito da propriedade, constrói-se a mais generalizada e efetiva injustiça, concreta injustiça. Rouba-se aos cidadãos a liberdade. E, com ela, rouba-se aos cidadãos a segurança. Maximiza o poder do Estado, que passa a deter em acréscimo ao poder político a totalidade do poder econômico. O resultado foi, tende a ser e será, quando absoluto, o totalitarismo, o mal escrito durante todo um século. A experiência acumulada também transformou em conhecimento, que hoje chega à própria República Popular da China, o fato de que o direito à propriedade privada é fator de desenvolvimento. Zela-se melhor por um bem, seja ele de produção ou não, quando se é dele o proprietário, quando sentimos ele ser nosso. A propriedade privada gera aquilo que qualquer governo sério deve querer fazer. Ao gerenciar e comandar bens que são depositados à conta de um governo, o governo deve ter o tamanho da sua eficácia, da sua eficiência. Contudo, não se pode deixar de afirmar algo que se inscreve no conjunto das minhas responsabilidades, sim, como governadora.
Se a propriedade é um direito da pessoa e se esse direito deve ser difundido, os principais modos através dos quais ele se difunde são dados pelo trabalho e pelo conhecimento que se propaga através da educação. Saúdo, e com muita simpatia, esta aliança entre o Instituto Milênio e o IEE. E comprometo-me como governadora a buscar dar acesso ao conhecimento através de uma educação que preze a liberdade e respeite as diferenças. Estimular a geração dos postos de trabalho e promover a educação são formas eficazes e eficientes de promover a harmonia social e o acesso aos bens. Uma das mais visíveis características da modernidade que é fator de desenvolvimento e fonte de riqueza, é aonde eu quero chegar. Existe um tipo particular de propriedade, hoje reconhecida como aquela que guia o caminho das nações, que é a propriedade intelectual. Falecido o Papa João II, na encíclica Centésimos Anos, destacou a propriedade intelectual como uma nova forma de propriedade sobre a qual recaem os mesmos direitos e obrigações que estão envolvidas em quaisquer das demais. Nisso estamos empenhados no nosso governo. Quem fez, como eu, a experiência do magistério, fez a experiência de sua capacidade de transformação. Foi-se o tempo em que terra, trabalho e capital eram os 3 fatores de produção. Hoje, aquilo que está na cabeça de quem trabalha, aquilo que é transmitido por aqueles que educam, a capacitação, o conhecimento, a informação, a competência para buscar a informação, as iniciativas que o conhecimento mobiliza, superam em muito, no plano individual e social, a posse da terra apenas como fator de produção. 55% da riqueza mundial já está sendo gerada pelo conhecimento. Os restantes 45% saem da soma combinada dos outros 3 clássicos fatores de produção com o conhecimento. Que o valor do conhecimento, que o longo e sofrido aprendizado que a história nos proporciona se transformem em conhecimento transformador. E que ele nunca esteja dissociado da virtude. Conhecimento e virtude somados libertam os povos. Sem conhecimento e sem virtude, todo povo será escravo. Principalmente que preservemos a coragem, sem a qual se revelam intransponíveis e se mantêm intransponíveis as barreiras propostas pela realidade. Esta coragem e esta disposição, garanto, o nosso governo tem. Muito obrigada. Convidamos todos os presentes a ouvirem o hino rio-grandense, interpretado pelo soprano Cristina Sorrentino, acompanhada no violão por Maurício Marques, no cello por Flávio De Paoli e no violino por Carlo Culpa. Foi
Gostaríamos de lembrar que está acontecendo a mostra Propriedade e Liberdade na área externa ao auditório. Aproveitamos para registrar e agradecer aos patrocinadores da mostra, Habitasul e Sulgás. Agradecemos a presença e damos por encerrada esta solenidade de abertura. Informamos que faremos um pequeno intervalo para a saída das autoridades. Solicitamos que todos permaneçam em seus lugares para que dentro de alguns minutos possamos dar início ao nosso primeiro painel, que abordará o tema O papel da propriedade privada na prosperidade econômica e social.